Seja bem-vindo ao canal Luz Divina. Respire fundo, acalme o coração e permita que esta mensagem ilumine o seu caminho. Quando Deus fecha uma porta, não force a entrada. Porque talvez você tenha chegado até aqui carregando uma pergunta. Por que não deu certo? Por que aquela oportunidade desapareceu? Por que aquela pessoa foi embora? Porque mesmo depois de tanto esforço, a porta simplesmente se fechou? Existem momentos em nossa vida em que fazemos tudo o que acreditamos ser correto. Tentamos, insistimos, oramos, esperamos, e ainda assim, nada acontece como imaginávamos. A porta permanece fechada, e quanto mais tentamos abri-la, mais cansados ficamos. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Você olha para uma situação e pensa: se eu tentar só mais uma vez, se eu insistir um pouco mais, se eu convencer aquela pessoa, se eu encontrar outra maneira. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Nem toda porta fechada é uma derrota. Algumas portas fechadas são proteção, outras são direção, e algumas são respostas de Deus que ainda não conseguimos compreender. Nós temos o hábito de acreditar que sabemos exatamente o que é melhor para a nossa vida. Criamos planos, imaginamos futuros, construímos histórias inteiras dentro da nossa mente. E quando algo foge desse roteiro, sentimos que tudo deu errado. Mas pense por um instante, quantas coisas que você desejou profundamente no passado e hoje agradece por não terem acontecido? Quantas pessoas você quis manter perto e com o passar do tempo percebeu que aquela distância foi necessária? Quantos caminhos pareciam perfeitos, mas poderiam ter levado você para lugares que hoje não combinam mais com o que você se tornou? Nem sempre conseguimos enxergar o perigo do outro lado da porta. Nós vemos aquilo que desejamos. Deus vê aquilo que ainda não conseguimos ver. Existe uma passagem na Bíblia que nos ensina muito sobre caminhos interrompidos. O apóstolo Paulo tinha planos de seguir em determinada direção para continuar sua missão, mas, segundo o livro de Atos, algumas rotas foram impedidas. Imagine a situação. Paulo tinha disposição, tinha coragem, tinha fé e estava tentando fazer algo bom. Mesmo assim, o caminho não se abriu. Talvez ele pudesse ter interpretado aquilo como fracasso. Talvez pudesse ter pensado: por que Deus está impedindo o meu caminho? Mas uma nova direção surgiu, e essa mudança levou Paulo para a Macedônia, um caminho diferente daquele que inicialmente havia planejado. O que parecia uma interrupção era uma direção. O que parecia uma porta fechada era o começo de outro caminho. E talvez algo semelhante esteja acontecendo na sua vida. Você está olhando para a porta, mas Deus está olhando para o caminho. Você está lamentando aquilo que terminou, mas talvez uma nova direção esteja sendo preparada. Isso não significa que você não possa sentir tristeza, não significa que você não possa se decepcionar. Somos humanos. Quando depositamos esperança em alguma coisa e ela não acontece, dói. Quando amamos alguém e essa pessoa parte, dói. Quando trabalhamos por um objetivo e ele parece escapar das nossas mãos, dói. A fé não exige que você finja que não sente. A fé ensina que a dor não precisa ser o fim da história. O Salmo 32, versículo 8, traz uma mensagem poderosa. Eu o instruirei e eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Perceba a força dessas palavras. Existe um caminho, existe uma direção, existe cuidado. Mas para receber uma nova direção, algumas vezes precisamos parar de tentar voltar para a antiga estrada. Talvez você esteja cansado porque está tentando abrir uma porta que já cumpriu sua função na sua história. Algumas pessoas entram em nossa vida para permanecer, outras entram para ensinar. Algumas oportunidades chegam para nos levar adiante, outras aparecem para revelar aquilo que realmente queremos. Nem tudo precisa durar para ter importância. Existem capítulos que são fundamentais, mesmo quando terminam. O problema começa quando transformamos um capítulo em nossa identidade. Você perdeu um trabalho, mas você não perdeu seu valor. Um relacionamento terminou, mas sua capacidade de amar continua dentro de você. Um projeto não funcionou, mas sua criatividade não desapareceu. Alguém não reconheceu seu esforço, mas isso não diminui aquilo que você fez. Uma porta fechada
não define quem você é. Ela apenas indica que aquele caminho pode ter chegado ao fim. E existe algo libertador quando finalmente compreendemos isso. Você não precisa implorar para permanecer onde não existe espaço para você. Você não precisa diminuir sua luz para caber em lugares pequenos. Você não precisa passar a vida tentando convencer pessoas a reconhecerem seu valor. Existem batalhas que precisam ser enfrentadas, mas existem batalhas das quais precisamos simplesmente sair. Sabedoria também é saber a diferença. Pergunte ao seu coração: essa situação ainda está me fazendo crescer? Ou apenas insistindo porque tenho medo de recomeçar? Às vezes, não queremos a porta, queremos evitar a sensação de perda. Não queremos aquele caminho. Tememos admitir que precisamos encontrar outro. O desconhecido assusta. Mas quase todos os grandes recomeços da vida começam em território desconhecido. Abraão deixou sua terra sem conhecer completamente o destino. Moisés precisou atravessar o deserto. José foi arrancado da vida que conhecia antes de chegar ao lugar onde sua história ganharia um novo significado. A Bíblia está cheia de pessoas que precisaram deixar algo para trás antes de encontrar aquilo que estava adiante. Talvez você também esteja nesse momento, entre aquilo que terminou e aquilo que ainda não começou. Esse intervalo pode parecer vazio, pode parecer silêncio, mas o silêncio também pode ser preparação. Uma semente enterrada parece estar sozinha. Durante algum tempo nada aparece na superfície. Quem olha de fora pode pensar que não existe vida ali. Mas debaixo da terra, algo está acontecendo. Raízes estão surgindo, a estrutura está sendo formada e somente depois a planta rompe a terra e encontra a luz. Talvez você esteja vivendo seu tempo de raízes. Não despreze esse período. Use esse momento para fortalecer sua fé. Cuide da mente, reorganize seus pensamentos, aprenda, observe, ore. Descanse quando for necessário, porque quando uma nova porta surgir, você precisa estar preparado para atravessá-la. E existe outro detalhe importante. Não compare suas portas com as portas dos outros. Talvez você veja alguém avançando rapidamente e pense: por que comigo tudo demora? Mas você não conhece toda a história daquela pessoa. Cada vida possui seu próprio tempo. Cada caminho possui suas próprias lições. O sol não discute com a lua sobre quem deveria aparecer primeiro. Cada um cumpre seu momento. Respeite o seu tempo. Você não está atrasado apenas porque sua história está acontecendo de maneira diferente. Talvez hoje você precise fazer uma oração simples. Deus, se esta porta não é para mim, dê-me sabedoria para parar de forçá-la. E se existe um novo caminho, dê-me coragem para reconhecê-lo. Porque algumas vezes pedimos para Deus abrir portas, quando deveríamos pedir discernimento para entender por que algumas permaneceram fechadas. Não carregue para o futuro aquilo que pertence ao passado. Não transforme lembranças em correntes. Agradeça pelo que foi bom. Aprenda com aquilo que doeu. E continue. A vida ainda possui caminhos que seus olhos não viram. Pessoas que você ainda não conheceu. Momentos que você ainda não viveu. Orações que ainda serão respondidas de maneiras que você jamais imaginou. A porta fechou? Observe. Talvez exista outra direção. O plano mudou? Confie. Talvez exista algo que você ainda não consegue enxergar. E quando o medo tentar convencer você de que tudo acabou, lembre-se, uma porta fechada não significa uma vida sem caminhos. Às vezes, é apenas Deus dizendo: não é por aqui. E talvez no futuro, quando você olhar para trás, finalmente compreenda. Aquilo que você chamou de rejeição era proteção. Aquilo que você chamou de atraso era preparação. E aquilo que você chamou de fim era apenas Deus conduzindo seus passos para um novo começo. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos caminhos de Deus. Isso fortalece sua fé e inspira outras pessoas que também estão aprendendo a confiar, mesmo quando ainda não conseguem compreender o caminho. Compartilhe esta mensagem com alguém que esteja enfrentando uma porta fechada e precisa encontrar forças para continuar. E se você gosta de mensagens de fé, reflexão, sabedoria e crescimento espiritual, inscreva-se agora no canal Luz Divina e ative as notificações.
Aqui, cada vídeo é uma oportunidade para iluminar sua mente, fortalecer seu espírito e renovar sua esperança. Que a luz divina ilumine seus caminhos, abençoe suas escolhas e conduza seus passos rumo à vida que você merece viver. Fique com Deus e permaneça na luz divina.